Olá para todo mundo! Hoje estou aqui para gravar um vídeo um pouco diferente, o qual eu não vou aparecer porque eu tô com o cabelo raspado. Mas para não sumir mais por 500 anos, hoje eu trago para vocês o Iceberg da Zoologia. Icebergs, talvez você conheça. Eles são tipo uma compilação de curiosidades sobre um determinado assunto, o qual começa com a curiosidade mais conhecida para as mais específicas e menos conhecidas. E bom, como eu estou inserido nessa área, não é nada mais justo do que compartilhar alguns fatos interessantes sobre o mundo animal e os estudos acerca dos bichanos. Espero que vocês gostem e um bom vídeo. Gosto de dizer que na natureza temos certas regras que devemos seguir. A cor muito chamativa pode ser uma delas, como por exemplo em pererecas ou até mesmo em cogumelos. Essas características têm um nome: aposematismo. Esse mecanismo de defesa pode ser encontrado em plantas, fungos e animais, os quais emitem cores e outros sinais chamativos que indicam a toxicidade do ser vivo. Entretanto, tudo na vida silvestre tem sua exceção. Por exemplo, no geral, predadores de ponta podem não ser chamativos para suas presas. Assim, eles são tão ou até mais perigosos que animais muito coloridos. O crucial na natureza é sempre estar alerta. Charles Robert Darwin foi um naturalista britânico que ficou muito famoso por suas pesquisas sobre a seleção natural e a constante luta dos seres vivos pela sua sobrevivência, na qual os vencedores são os mais aptos a viver no ambiente que estão inseridos. Darwin viajou o mundo inteiro com o intuito de classificar as espécies de outros países. No tempo fora, o naturalista observou que as características anatômicas dos animais variavam de acordo com o local que eles viviam e os recursos utilizados por tais seres para sobreviverem. Suas ideias foram registradas em manuscritos que posteriormente foram distribuídas em suas obras, sendo a principal delas A Origem das Espécies. É válido ressaltar que tais estudos causaram e ainda causam incômodo em uma grande parcela da sociedade, por conflitarem de alguma forma com as crenças populares. Como dito anteriormente, as ideias sobre os postulados feitos por Darwin são constantemente conflitantes por causa das opiniões pessoais e interpretações errôneas geradas pela junção desses fatores. Uma das compreensões mais ridículas é que o ser humano veio do macaco, formando aquela pergunta besta tipo: ai, se o ser humano veio do macaco, por que ainda existem macacos? Primeiro, os seres humanos não vieram do macaco, ok? A evolução não funciona desse jeito. E essa porcaria dessa imagem está totalmente errada. Eu vou explicar melhor no próximo vídeo. A extinção do Cretáceo-Paleógeno foi uma das diversas extinções que já ocorreram no planeta Terra. Ela marcou a transição entre os períodos geológicos do Cretáceo-Paleógeno, ocorrendo entre as eras Mesozoica e Cenozoica, sendo uma das mais famosas por ter sido responsável pela extinção dos grandes dinossauros, marcada pela queda do asteroide Chicxulub na península de Yucatán, no México. A colisão gerou consequências devastadoras para certos grupos de animais. Mesmo não sendo uma extinção tão preocupante ao ponto de atingir a sobrevivência da vida, quando falo vida eu digo no geral, ela continua sendo muito famosa e se tornando um dos primórdios para incentivar o estudo da história geológica e, consequentemente, da vida do nosso planeta. Como dito no tópico anterior, houveram inúmeras extinções ao longo da história da Terra, as quais muitas poderiam até mesmo ter acabado com a vida que conhecemos hoje. Estudos paleontológicos afirmam que grandes grupos que já constituíram a biodiversidade do nosso planeta já foram extintos, seja ela de forma natural ou não. O fato é que inúmeros animais não precisavam ter chegado à sua extinção, mas por terem sido devastados, grande parte por causa das ações humanas, eles perdem a oportunidade de permanecerem vivos, demonstrando que mesmo que a vida atual é bem diversa, ela nunca chegará ao que ela já foi.
Um termo até que interessante, já que os cientistas podem utilizá-lo como chacota, visto que existem animais que permanecem características únicas, as quais remetem muito aos seus ancestrais antigos já extintos, como os monotrematos, que são os mamíferos que botam ovo, como ornitorrincos e equidnas, e até mesmo os tubarões por sua própria existência. Os caras estão aqui desde o Siluriano, desde 450 milhões de anos atrás. Mano, isso é incrível. Remetendo à seleção natural, a qual foi popularizada pelo naturalista Charles Darwin, a seleção artificial é um modo de escolher características de animais, plantas e até micro-organismos para se adaptarem para uma determinada situação ou para exercer algum requisito, os quais foram propostos e escolhidos por seres humanos. Em outras palavras, a seleção artificial é como os seres humanos transformam outros seres de acordo com seus interesses, sendo a domesticação um dos principais exemplos dessa técnica, algo observado desde o Neolítico, com a domesticação dos lobos, animais rurais e seleção de plantas para plantios melhores. A medicina veterinária é o modo mais seguro de garantir a saúde e o bem-estar animal. Entretanto, a veterinária não seria o que conhecemos hoje sem a iniciativa do cuidado com os cavalos. Mesmo iniciando os estudos médicos na França em 1761 por causa do surto da peste bovina, no Brasil, a veterinária teve sua origem por causa da preocupação sanitária com o surto de mormo, uma doença que ataca equinos e que também pode afetar os seres humanos. E como havia uma grande quantidade de cavalos no exército brasileiro, iniciaram os estudos da saúde e cuidado animal em 1914 na Escola de Veterinária do Exército. Dessa maneira, a medicina veterinária foi profissionalizada e aprimorada aqui no Brasil, sendo crucial para garantir a dinâmica do país, que tem como base para sua economia o agronegócio e o interesse internacional para a conservação da fauna presente aqui no nosso país. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos são agrupados por mim como 4 cordados clássicos, visto que esses animais são os mais estudados no tempo da escola, já que os vestibulares cobram mais e não só por causa disso. Grande parte da população conhece mais e estuda mais esses animais. Mas você pode me perguntar, e as aves? Bom, de acordo com estudos sobre a história dessa linhagem, as aves podem ser seguramente classificadas como um tipo de répteis. Lembra daquela história que as galinhas ou até mesmo as aves no geral são os parentes mais próximos de todos os dinossauros? Então, isso é verdade, visto que as aves são um tipo de dinossauros. Claro que tem muito mais detalhes sobre essa história, então você pode pesquisar até mesmo aqui no YouTube para assistir uns vídeos contando detalhadamente sobre esse processo. Canais como o canal do Pirula e do Zoomundo explicam muito bem sobre essa história. É uma pergunta muito interessante e acredito que devemos estudar mais sobre essa curiosidade, visto que a própria definição de voo pode ser até um pouco vaga em certas classificações. Então é necessário determinar que voo é toda ação que vence a gravidade e a resistência do ar, atendendo às demandas físicas para haver um direcionamento pelo indivíduo e que ele possua um corpo aerodinâmico. Isso porque, se misturarmos o ato de voar e planar, pode gerar muita confusão. Os primeiros animais a voar com certeza não eram as aves, visto que os invertebrados estão no ambiente terrestre há muito mais tempo que a gente. Assim, sabemos que a experiência dos insetos, por exemplo, foi a primeira vez que os animais se aventuraram para essa atividade, podendo citar libélulas como uma das mais antigas. Mas até mesmo lulas apresentam mecanismos para simular um voo. Sendo uma história bem famosa, um dos últimos registros dos mamutes mais recentes são de cerca de 4.000 anos atrás na ilha de Wrangler, na Rússia. Data essa que coincide com o tempo de construção das grandes pirâmides egípcias, como a de Gizé, que foram terminadas em meados de 2.000 anos antes de Cristo. Estudos apontam que a causa da extinção desses animais incríveis foram a excessiva caça das espécies humanas e as mudanças climáticas que agravaram os pastos utilizados para alimentação por determinadas espécies desses animais.
Os répteis e outros animais possuem métodos de reprodução e fertilização bem interessantes. Crocodilianos, por exemplo, as fêmeas conseguem se reproduzir sozinhas. Contudo, esse evento ainda continua um pouco mal documentado, porque o caso de partenogênese facultativa, que é o tipo de reprodução assexuada que utiliza apenas o óvulo para gerar novos indivíduos, só foi registrado nesse grupo de animais bem recentemente, em 2018, em um zoológico na Costa Rica. Nesse evento específico, dos 14 ovos da ninhada da crocodilo analisada, apenas um deu origem a um espécime, o qual infelizmente não conseguiu sobreviver. Contudo, a reprodução desses animais não deixa de ser incrível, já que as fêmeas de crocodilianos têm a incrível habilidade de guardar a esperma dos machos por muito tempo. No estudo em questão, a crocodilo estudada gerou dúvida aos seus pesquisadores, uma vez que eles não sabiam se ela já tinha ou não sido fertilizada, já que ela foi levada ao zoológico com 2 anos, nunca teve contato com nenhum crocodilo macho e ela só foi botar os seus ovos com 18 anos. Mas esse estudo pôde comprovar que esse hábito de guardar esperma pelas crocodilos fêmeas é algo muito comum nesse grupo de animais. O enriquecimento ambiental é uma técnica muito utilizada por cuidadores e centros que possuem animais, o qual tem o intuito de preservar a saúde e o bem-estar dos espécimes, além de ser um ótimo mecanismo para evitar o estresse e estereotipas, ou seja, comportamentos não convencionais daquela espécie, como por exemplo reações agressivas e até mesmo mutilações. O enriquecimento consiste em inserir objetos, variar a rotina ou até mesmo estimular certos comportamentos para se adequar e simular a vida comum desses animais, sendo muito utilizado para animais silvestres, já que o ambiente que eles estão presentes, como zoológico ou cuidadores, não é o ideal, mas também é muito importante para animais domésticos e para a sua saúde. O processo necessita de mais estudos para ser melhor compreendido. Entretanto, já sabemos que o conjunto de técnicas de utilizar mecanismos do ambiente para orientação e navegação é amplamente difundido pela vida do planeta, sendo observada desde bactérias multicelulares até inúmeros grupos dos animais, como invertebrados, como lagostas espinhosas e borboletas monarcas, e até mesmo vertebrados, os quais são mais estudados, como aves migratórias e tartarugas marinhas. Sabemos que os animais sentem o magnetismo terrestre, como no caso das aves, as quais não necessariamente sentem a polaridade, mas sim a inclinação das linhas do campo, o qual é influenciado pela intensidade luminosa. Contudo, foi comprovado também a capacidade dos pássaros em ajustar essa luz com o auxílio de uma proteína específica presente nas retinas de seus olhos. Mas claro, outros animais possuem outras estratégias, como a utilização dos próprios polos, padrões estelares, latitude e a compreensão das mudanças provocadas por anomalias e modificações sazonais. Isso tudo é muito vantajoso para esses seres vivos, visto que isso permite eles conduzirem suas vidas de maneira mais estratégica e inteligente, uma vez que as viagens guiadas pelo campo magnético permitem que tais espécies consigam otimizar rotas e evitar predação, estimulando a busca por alimento e pontos para a reprodução. Lógico, tudo isso é um resumo muito sintético, o qual nos ajuda a entendermos um pouco mais sobre a complexidade animal. E se você quiser, posso fazer um vídeo mais pra frente sobre esse assunto que é sensacional. Algumas espécies de aranhas têm a incrível habilidade de criar um tipo de balão com suas teias, as quais auxiliam elas a voarem longas distâncias, chegando aos incríveis 4,5 km de altura. Essa técnica se inicia com as aranhas, geralmente jovens, subindo em locais com elevadas alturas, como árvores, elevando seu abdômen e soltando a seda. Mas o mais interessante do voo desses aracnídeos é que ele não é orientado pela força do vento, mas sim pelo campo magnético terrestre. Estudos realizados no Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade da Califórnia mostraram que as aranhas sabem quando elas podem liberar os fios de suas sedas, os quais são carregados com carga negativa, e assim eles são atraídos pela carga positiva do ambiente, formando o fenômeno de reação propulsiva, que joga os artrópodes para cima e fazem eles voarem.
Animais ferais, ou também conhecidos como assilvestrizados, são antigas populações de animais domésticos, os quais foram reintroduzidos na natureza, que por consequência voltaram a apresentar comportamentos similares com seus parentes silvestres. De forma mais simples, remeteria ao processo de domesticação, só que o inverso, algo observado de maneira mais recorrente em cães e representantes do grupo dos equinos. Os coanos flagelados são seres considerados irmãos de todos os animais, de acordo com a filogenia, compartilhando um ancestral em comum mais próximo com todos os metazoos, de acordo com as revisões mais recentes. Só que o detalhe que deixa tudo mais interessante é que esses seres são muito parecidos com as células dos poríferos, os coanócitos, já que ambos possuem um flagelo que tem a função de capturar nutrientes e uma espécie de colar de microvelocidades que também auxilia na alimentação desses seres. Existem duas teorias que falam um pouco mais sobre essa relação entre o coano flagelado e todos os animais, que fala que esse grupo é um ancestral direto dos metazoa, que é uma teoria mais aceita, ou que eles sejam uma esponja muito simplificada ou primitiva. Bom, a gente vai saber daqui a uns anos. Como no tópico anterior, a cladística, ou também conhecida como filogenia, mostra organizações dos grupos dos seres vivos que historicamente foram separados por compreensões erradas feitas pelos seres humanos. Mas evolutivamente, a vida pode estar bem mais unida do que você imagina. Nesse caso, todos os tetrápodes, ou seja, anfíbios, répteis e mamíferos, podem ser considerados peixes evolutivamente, visto que o ancestral em comum de todos esses animais era um peixe. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, outros primatas, elefantes, morcegos, baleias, são mamíferos, nós, os outros mamíferos, os crocodilianos, aves, tartarugas e os outros répteis, sapos, salamandras e outros anfíbios, são tudo peixe. Impressões digitais são um tipo de registro que cada um possui de maneira individual. Estudos apontam que elas são formadas por meio de determinações genéticas e o contato que nós temos com nossas mães durante a gestação, ou seja, a gente empurrar os nossos dedos na bolsa. Entretanto, logicamente, nós seres humanos não somos os únicos animais que possuímos. Teorias apontam que animais arborícolas, que são aqueles que sobem árvores, tendem a apresentar impressões digitais, como o bicho preguiça, pererecas e até mesmo koalas. Koalas possuem impressões digitais bem parecidas com as nossas, fazendo pessoas dizerem que tais coincidências podem ser utilizadas para confundir casos criminais. E realmente, teve caso disso na Austrália. Tinha que ser, né? E em falando na Austrália, você provavelmente deve conhecer essa história, porque ela tem ficado muito famosa na internet. Mas isso não deixa de ser incrível e de certa forma trágico. Depois da Primeira Guerra Mundial, o governo australiano distribuiu terras para os antigos contribuintes, os antigos soldados. Nesse processo, por causa da alta inflação, os preços de tudo ficavam mais altos. Assim, os novos donos de terras começaram a degradar as florestas para expandir sua zona agrícola. Nesse meio tempo, os emus, os quais são os primos dos avestruzes e das emas, ficaram sem habitat por causa do desmatamento provocado pelos humanos. Assim, eles começaram a invadir as fazendas em busca de comida, o que incomodou muitos produtores agrícolas, os quais reclamaram com o governo. E o que o governo fez? Uma caça em uma espécie de guerra com as tais aves. Só que o intrigante é que o exército não conseguiu deter os animais, uma vez que eles eram mais rápidos e inteligentes que os soldados. Só que tudo acabou quando um emu ficou preso no volante de um carro militar, finalizando a guerra com a derrota da Austrália. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que podemos juntar mais curiosidades para um próximo vídeo, se vocês gostarem. Se você gostou do vídeo, deixa o like e comente se você quer uma segunda parte. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima agora. Tchau!